Olá pessoal, eu sou o professor Gil Sandro, criador do canal Física Online. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como resolver uma equação do segundo grau e encontrar as raízes dessa equação. Então, nesse vídeo nós vamos fazer 3 exemplos e no final eu vou fazer a demonstração da fórmula da equação quadrática. Essa equação ela ficou muito famosa no Brasil como sendo a chamada fórmula de Bhaskara. Agora é importante a gente enfatizar para vocês que isso é um erro histórico. Essa fórmula não foi proposta pelo Bhaskara. Ela apareceu no seu livro como sendo uma solução de uma equação do segundo grau. Então nós devemos nos referenciar a ela como simplesmente sendo a solução de uma equação quadrática. Devemos evitar esse termo que é a fórmula de Bhaskara, né? Porque afinal de contas ela não foi desenvolvida pelo Bhaskara. Então, pessoal, no início eu vou fazer esses 3 exemplos mostrando como utilizar essa fórmula da equação quadrática e da solução da equação quadrática e também como demonstrar essa equação. Se você for um estudante mais avançado, você pode pular para a parte da demonstração, que eu vou deixar indicado aqui no vídeo. Então vamos lá para os exemplos. Então, nós vamos estudar agora as equações quadráticas. Bom, e por que essas equações são chamadas de equações quadráticas? Porque se você olhar aqui para equações que tenham essas características do tipo ax² mais bx mais c igual a 0, você vai ver que tem um termo aqui que é elevado ao quadrado. Por isso é chamada de quadrática. Ou então uma equação do segundo grau, porque tem esse termo 2 aqui. Se nós não tivéssemos esse primeiro termo, nós teríamos simplesmente bx mais c igual a 0. Isso é o que nós denominamos de equação do primeiro grau, porque o x aqui é como se ele fosse elevado a 1. Ou então simplesmente nós chamamos de equação linear. Então nós temos uma equação quadrática ou uma equação linear. Tá? Nesse caso, nós vamos estudar as equações quadráticas. Então, pessoal, qual é a ideia? Nós vamos fazer aqui um exemplo. Pegando essa equação, menos x² mais x mais 12 igual a 0. A minha pergunta é, quais são os valores de x que, ao substituir aqui, nessa expressão, vai fornecer o resultado igual a 0? Então, por exemplo, será que o x igual a 0 satisfaz essa equação? Vamos pegar o x igual a 0 e substituir aqui nessa expressão. Então, o que você vai ter aqui? Ó? Você vai fazer 0 elevado ao quadrado, que dá 0, vezes menos dá 0, mais x, né, que vale 0, substituindo aqui dá 0, mais 12, isso aqui vai ter que ser igual a 0. Então, você já está vendo aqui ó, que 0 mais 0 dá 0, mais 12 dá 12. E 12 é diferente de 0. Portanto, x igual a 0 não é uma raiz dessa equação. Ela não satisfaz essa equação do segundo grau. Você poderia se perguntar, será que o x igual a 1 satisfaz? X igual a 1. Veja, vamos substituir aqui. Ó. 1 ao quadrado dá 1, vezes menos vai dar menos 1. Mais x igual a 1. Então, substituir o x por 1. Mais 12 igual a 0. Então, fazendo essa continha, menos 1 mais 1 dá 0, mais 12. Então, 12 é diferente de 0. Portanto, o x igual a 1 também não satisfaz essa equação. Só que é muito complicado você ficar tentando encontrar valores assim, aleatórios. Ainda mais que nós podemos ter soluções reais para essa equação do segundo grau. Então, nós precisamos de um método melhor. Para isso, nós desenvolvemos aqui essa fórmula, nós podemos demonstrar essa relação, tá? Que é conhecida como solução da equação quadrática.
Nos livros de matemática, essa solução aqui que você está vendo também é conhecida como fórmula de Bhaskara, mas nós vamos evitar esse nome, porque ela não foi proposta pelo Bhaskara, embora ela apareça em seu livro como sendo a solução dessa equação do segundo grau, tá? Então, nós vamos simplesmente chamá-la de solução da equação quadrática. E como é que a gente aplica essa fórmula? Então, vamos lá. É bastante direto aqui a aplicação dessa relação. Então, vamos apagar esses resultados e vamos aplicar essa fórmula, tá? Então, pessoal, para isso, nós precisamos identificar o seguinte termo. Observe que, comparando aqui, ó, eu tenho x ao quadrado aqui e x ao quadrado aqui. Então, quanto vale esse a? Por comparação, esse a vai ser igual a menos 1. Não aparece o 1 aqui, mas a gente sabe que ele está multiplicando o x ao quadrado. Portanto, eu vou ter a igual a menos 1. E quanto vale o b? Por comparação, né? Quando a gente olha aqui, ó, o b, pegar inclusive o sinal, o b vai ser igual a mais 1. Portanto, o b vai ser igual a 1. E quanto vale o c? O c, nesse exemplo, vale 12. Portanto, c igual a 12. Então, já descobri o valor de a, b e c. Com isso, nós podemos utilizar essa relação para encontrar as soluções. Então, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c, tudo isso dividido por 2a. Então, nós vamos ter x igual a menos b. b vale 1. Então, vamos substituir os números aqui, ó. Vai ficar menos 1. Esse menos é da fórmula, tá? Mais ou menos, depois a gente já explica melhor esse mais ou menos, vai ser igual a raiz de b ao quadrado. Então, o b vale 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado, menos 4, vezes a, que vale menos 1, vezes c, que vale 12. Então, temos esse resultado. Tudo isso dividido por 2 vezes a, mas o a vale menos 1. Então, observe que eu simplesmente substituí o valor de a, b e c nessa equação aqui da solução quadrática. E com isso, pessoal, nós agora vamos fazer essas operações. Então, x vai ser igual a menos 1, mais ou menos a raiz de 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes menos 1 vai dar menos 4, vezes 12 dá 48. Como tem esse menos vezes esse menos, isso aqui vai ficar mais. Então, vai ficar mais 48. Só fazer aquelas multiplicações. Tudo isso dividido por 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Então, eu vou ter aqui x igual a menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais 48, que vai dar 49. Então, vai dar raiz quadrada de 49 dividido por menos 2. Portanto, x vai ser igual a menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de 49, que nós sabemos que é 7, né? Portanto, isso aqui vai dar 7 dividido por menos 2. Então, pessoal, daqui vão surgir dois valores, tá? O x, aonde nós vamos ter uma soma aqui, eu vou somar menos 1 mais 7, e o segundo resultado é menos 1 menos 7. Eu estou pegando o sinal de negativo aqui. Então, nós vamos ter duas soluções. E por que nós temos duas soluções? Porque é uma equação quadrática, tá? Nós podemos ter duas soluções, uma solução ou até mesmo nenhuma solução, tá? Mas é possível que a gente tenha até duas soluções. Então, vamos ver aqui, ó. Isso aqui, a primeira solução vai ser, vamos pegar o positivo. Então, vai ser menos 1 mais 7
dividido por menos 2, tá? Que está no denominador. Isso aqui vai ser menos 1 mais 7, vai ficar mais 6, né? Dividido por menos 2. E esse resultado vai dar igual a menos 3. Então, esse é o nosso primeiro resultado. Aqui nós vamos ter menos 1, menos 7, então eu peguei o negativo, então por isso que aparece o mais ou menos, né? Dividido por menos 2. Então, menos 1 menos 7 vai dar menos 8, dividido por menos 2. Menos 8 dividido por menos 2 vai dar 4. Portanto, pessoal, nós vamos ter duas soluções aqui, ó. O x igual a menos 3 e o x igual a 4, tá? Então, essas são as raízes dessa equação do segundo grau. Então, observem agora. Vamos pegar na expressão aqui em cima, ó, menos x ao quadrado mais x mais 12, tá? Vamos substituir o menos 3 primeiro. Então, observem que vai dar menos. Então, o menos 3 elevado ao quadrado, mais, aí eu vou substituir o valor menos 3 aqui que eu encontrei, mais 12, e isso aqui vai ter que dar igual a zero. Vamos ver se isso é verdade. Ó, menos 3 ao quadrado vai ficar mais 9, vezes esse sinal de menos, vai ficar, então, menos 9, tá? Mais vezes o menos, né? Vai ficar menos. Então, menos 3 mais 12 vai ter que ser igual a zero. Será que isso é verdade? Observem aqui, ó, menos 9, menos 3 dá menos 12, mais 12 dá zero. Então, chegamos que zero é igual a zero. Ok, então o menos 3 de fato é uma raiz dessa equação. Isso aqui é só para a gente verificar se de fato é uma solução, tá? Então vamos para a próxima solução, a próxima raiz. Então vai ser menos, então substituindo agora o 4 aqui, então vai ficar menos 4 ao quadrado, tá? Então menos, aí o 4 elevado ao quadrado, vamos deixar assim, então, vamos colocar 4 ao quadrado. Mas, aí a próxima é x igual a 4. Então, substituir x igual a 4 mais 12 igual a zero. Portanto, vai ficar 4 ao quadrado dá 16, então vai ficar menos 16, por causa do sinal, mais 4 mais 12 igual a zero. Será que isso é verdade? Veja, mais 4 mais 12 dá mais 16. Com menos 16 dá zero. Portanto, nós vamos ter zero igual a zero, ou seja, o 4 também é uma raiz dessa equação. Então, pessoal, nós temos aí esse primeiro exemplo. Vamos fazer agora um segundo exemplo, tá? Nesse segundo exemplo, nós temos a seguinte expressão: 6x² mais x menos 1 igual a zero. Quem é o A? O A vai ser igual a mais 6, então A igual a 6. O B que aparece aqui é o mais 1, então cuidado que tem um 1 aqui que não aparece explicitamente, mas ele está ali. Então, o B é mais 1 e o C vai ser esse termo aqui, ó, ou seja, C igual a menos 1. Agora, vamos aplicar a solução da equação do segundo grau. Então, x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes c, tudo isso dividido por 2 vezes a. Então, agora, vamos substituir os valores de a, b e c. Então, vai ficar menos, o b é 1, então vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, o b vale 1, então vai ficar 1 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que vale 6, vezes o c, que vale menos 1. Então, não pode esquecer os sinais aqui. Então, temos esse resultado. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. O a vale 6. Então, nós vamos ter x igual a menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1,
Aqui vai ficar menos, então é desse sinal aqui. 4 vezes 6 dá 24, vezes menos 1 dá menos 24. Com esse menos vai ficar mais. Então, mais 24. Dividido por 2 vezes 6, que é 12. Agora nós temos x igual a menos 1, mais ou menos a raiz de 1 mais 24 vai dar 25. Portanto, raiz de 25 dividido por 12. Portanto, x vai ser igual a menos 1, mais ou menos a raiz de 25, que é 5. Então, 5, né? Tudo isso dividido por 12. Daqui, nós vamos ter duas soluções, tá? Então, a primeira é para o sinal positivo e a segunda raiz vai ser com o sinal negativo. Então, vai ser menos 1 mais 5 dividido por 12. Isso aqui vai ser menos 1 mais 5, vai ficar 4. 4 dividido por 12. 4 dividido por 12, isso aqui vai dar 1/3, né? Então, basta a gente simplificar aqui, né? 4 dividido por 4 dá 1 e 12 dividido por 4 dá 3, né? Então, essa raiz vai ser 1/3. E a próxima raiz vai ser menos 1 menos 5 sobre 12. Isso aqui vai dar menos 1 menos 5, vai ficar menos 6 dividido por 12. E essa raiz, menos 6 dividido por 12, vai dar menos meio. Então, nós temos essas duas raízes aqui. X igual a 1/3 e x igual a menos meio. Na verdade, vamos colocar a negativa aqui primeiro, menos meio e 1/3. Então, nós temos essas duas soluções possíveis aqui. Se você substituir essas raízes nessa expressão aqui, ó, você vai ver que o resultado vai dar igual a 0, tá? Então, nós não vamos fazer isso aqui para não alongar demais o vídeo. Agora, o nosso terceiro exemplo. Nosso terceiro exemplo é esse aqui, ó. Nós temos uma equação que é do tipo 2x² menos 8x mais 8 igual a 0, tá? Então, vamos descobrir quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, o A vale 2, o B vale menos 8 e o C vale mais 8. Então, C igual a 8. Agora, vamos aplicar a equação quadrática, a solução da equação quadrática. X igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Então, nós vamos ter x igual a menos B, só que o B vale menos 8, então cuidado com os sinais. Menos vezes esse menos aqui vai ficar positivo, então vai ficar mais 8, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado. Então, vai ficar 8 ao quadrado, vai dar 64, menos 4 vezes o A vale 2, vezes 8. Tudo isso dividido por 2 vezes A, ou seja, tudo isso dividido por 2 vezes esse 2 aqui, ou seja, vai dar 4. Portanto, x vai ser igual a 8 mais ou menos a raiz quadrada de 64 menos 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 8 dá 64, então vai ficar menos 64. Portanto, isso aqui dividido por 4, né? Vamos escrever aqui melhor, 4. Então, observem aqui, 64 menos 64 dá 0. Então, nós vamos ter x igual a 8, mais ou menos a raiz de 64 menos 64 dá 0. Aqui fica a raiz de 0 dividido por 4. Raiz de 0, nós sabemos que é 0. Então, nós vamos ter x igual a 8
mais ou menos zero dividido por 4. Ou seja, aqui nós vamos ter somente uma raiz. Por quê? 8 mais 0 dá 8. 8 dividido por 4. Então, nós vamos ter aqui, né, ó, 8 mais 0 sobre 4. Ou seja, 8 mais 0 dá 8, dividido por 4 dá 2. E nós vamos ter a segunda raiz. 8 menos 0 dividido por 4. 8 menos 0 dá 8, dividido por 4 dá 2 também. Portanto, as raízes dessa equação é somente x igual a 2. Então, nós temos apenas uma raiz para essa equação, tá? Essa equação do segundo grau. Então, veja que nós podemos ter duas raízes ou uma única raiz. Nos exemplos anteriores, nós tínhamos duas raízes, mas nesse exemplo, nós temos apenas uma única raiz. Bom, agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos demonstrar essa expressão aqui, ó. Nós vamos ver como obter essa expressão. Então, se você já está em um nível intermediário aí, né? Você pode se interessar em saber como a gente consegue deduzir essa expressão para a equação do segundo grau, para a solução da equação do segundo grau. E nós conseguimos fazer isso partindo dessa equação aqui, ó. Então, vamos lá para a demonstração. Bom, pessoal, então, nós vamos demonstrar como chegar naquela solução da equação do segundo grau. Então, nós vamos ter aqui ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos considerar o a diferente de zero. Tá? O a precisa ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a for igual a zero, esse termo aqui dá zero e nós temos simplesmente uma equação do primeiro grau, uma equação linear. E nós não queremos as soluções de uma equação linear, nós queremos a solução de uma equação do segundo grau, uma equação quadrática. E a equação quadrática só existe se o a for diferente de zero. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir os dois lados da igualdade por a, o lado direito e o lado esquerdo e o lado direito da igualdade. Então, isso aqui vai ficar ax ao quadrado sobre a mais bx sobre a mais c sobre a igual a zero sobre a. Portanto, esse a simplifica com a, e nós vamos ter x ao quadrado mais b sobre a vezes x mais c sobre a igual a zero sobre a, que é zero. Agora, nós vamos utilizar um produto notável. Nós sabemos que x mais a elevado ao quadrado vai ser o quadrado do primeiro termo, ou seja, o x, então vai ser x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, vai ficar 2 vezes a vezes x, mais o segundo termo aqui elevado ao quadrado, ou seja, o a elevado ao quadrado. Então, mais a quadrado. Isso aqui, na verdade, é basicamente uma propriedade distributiva, né? Nós temos x mais a vezes x mais a. E aí, como é que a gente faz isso aqui? Vai ser esse vezes esse termo aqui, ou seja, x vezes x dá o x quadrado. Depois eu faço x vezes a, né? Então, mais x vezes a. Aí depois eu vou ter a vezes x. E depois eu faço mais a vezes a, que vai dar o a quadrado. Então, é esse termo aqui. Então, uma propriedade distributiva bem conhecida. Agora, nós vamos utilizar essa propriedade distributiva. Nós vamos usar esse produto notável, tá? Nessa relação aqui, ó. Então, para isso, nós vamos passar esse mais c sobre a para o lado direito da igualdade. Daí nós vamos ficar assim, ó, x ao quadrado mais b sobre a x igual a menos c sobre a. E, além disso, nós vamos multiplicar por 2 esse termo aqui e dividir por 2. Se eu multiplico e divido, eu não posso alterar a minha equação, né? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais 2 vezes b sobre 2a
vezes x igual a menos c sobre a. E por que eu fiz isso, tá, pessoal? Porque eu vou precisar utilizar essa relação aqui, ó. Então, observe que aqui eu tenho o primeiro termo, que é o x², e aqui eu tenho o x². Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2. Esse A maiúsculo aqui vai ser, portanto, B sobre 2A. E aí aparece o x aqui e o x aqui, ó. Então, o que eu preciso fazer aqui agora, tá? Tá faltando esse termo aqui, ó. Então, eu vou simplesmente completar esse quadrado, tá? Completar esse termo quadrado. Eu vou ainda fazer um vídeo explicando o que significa completar quadrado, tá? Mas significa que eu vou precisar desse termo que eu não tenho nessa expressão, mas eu tenho nessa expressão aqui de cima. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó, x² mais 2 vezes b sobre 2a vezes x, e aqui eu vou simplesmente somar b² sobre... na verdade, eu vou completar aqui com o a, né? Como o a aqui ele é identificado como b sobre 2a, então eu vou simplesmente somar b sobre 2a elevado ao quadrado. Só que eu não posso simplesmente somar, eu tenho que também subtrair esse b sobre 2a elevado ao quadrado, para não alterar a minha equação. Então, esse termo menos esse termo dá zero, eu volto para essa expressão ali de cima. E aí, eu chego nessa relação aqui, ó. Então, menos c sobre a. E aí, eu chego nessa relação, ó. Esse termo aqui, ó, x² mais 2b sobre 2ax mais b sobre 2a ao quadrado, isso aqui eu posso escrever como sendo o x mais a elevado ao quadrado, onde o a é b sobre 2a. Portanto, isso aqui vai ser x mais b sobre 2a, tudo isso elevado ao quadrado. Então, se você fizer esse produto notável aqui, você volta para essa expressão que está aqui na chave, tá? Que eu indiquei na chave. Só que ainda aparece esse termo menos b sobre 2a elevado ao quadrado, tá? Igual a menos c sobre a. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar esse termo que está aqui para o lado direito da igualdade. Então, o que você vai fazer basicamente é somar aqui b sobre 2a ao quadrado dos dois lados da igualdade, né? E aí ele vai ficar positivo lá. Então, vai ficar assim, x mais b sobre 2a elevado ao quadrado igual a menos c sobre a mais b sobre 2a elevado ao quadrado. Então, foi esse termo aqui que eu passei para o lado direito da igualdade. Agora, observem aqui o que acontece. Eu vou ter x mais b sobre 2a elevado ao quadrado igual. Agora, eu vou abrir esses termos aqui, tá? Vou abrir esse quadrado. Então, vai ficar menos c sobre a mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. E aí, pessoal, agora o que a gente vai fazer, tá? A gente vai manipular um pouco mais essa expressão. Então, aqui eu vou fazer assim, ó, x mais b sobre 2a, tudo isso elevado ao quadrado, vai ser igual. Esse termo aqui, b², eu vou fazer assim, ó, b² sobre 4a ao quadrado. Então, nós vamos ter menos c sobre a. Aqui, eu vou fazer o seguinte, como eu tenho no denominador aqui 4a², observem que eu posso multiplicar por 4a esse termo aqui, então vai ficar 4a², aí eu tenho que multiplicar o numerador por 4a também. Então, vai ficar assim, ó, 4a vezes c,
dividido por 4a ao quadrado, tá? Então, é esse termo aqui, ó. Multipliquei por 4a em cima, o numerador, e dividi por 4a, que aí vai ficar 4a quadrado, porque tem esse a daqui. Aí, olha só, agora eu vou tirar a raiz dos dois lados da igualdade. Então, nós vamos ter x mais b sobre 2a. Então, quando eu tiro a raiz com esse quadrado aqui simplifica e vai ficar, então, mais ou menos a raiz, né, de b ao quadrado menos 4a vezes c dividido por 4a ao quadrado. Ou seja, nós vamos ter x mais b sobre 2a igual a mais ou menos, aqui nós vamos ter b ao quadrado menos 4a vezes c. E no denominador nós temos a raiz de 4a quadrado. Nós sabemos que a raiz, né, raiz de 4a quadrado vale 2a. A raiz é simplesmente 2a. Então, nós vamos ter a raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Então, é a raiz aqui do denominador. Logo, nós temos que x vai ser igual a esse mais b sobre 2a vai passar para o lado direito, então ele vai ficar menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4a vezes c, dividido por 2a. Ou seja, então só ajeitando um pouco mais essa equação, nós vamos ter aqui que x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4a vezes c, dividido, tudo isso, dividido por 2 vezes a. Então, tenho 2a aqui e 2a aqui, portanto, a gente pode escrever simplesmente tudo isso dividido por 2a. E aí, nós chegamos na equação, na solução da equação quadrática, que era essa equação que nós queríamos demonstrar. Então, pessoal, nesse vídeo nós vimos como aplicar a fórmula da equação quadrática para encontrar as soluções de uma equação do segundo grau e vimos também como a gente consegue demonstrar aquela solução. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e também se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço para vocês!